primeiro personagem da semana vai ser Batseba. Batseba. Ao longo dessa semana tratarei sobre 5 personagens bíblicos. E este primeiro Batseba, sem entrar no texto propriamente dito, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Batseba se tornou mulher de Davi, pelo que eu lembro, e também mãe de Salomão, filho de Davi. E pelo que também lembro da história, Batseba era esposa de um dos soldados de Davi e ele, com um grande interesse nela, colocou o seu soldado na linha de frente em uma batalha para que ele morresse. E isso desagradou muito a Deus. No fim ele conseguiu o que ele queria, que era a mulher, se não me engano, de Urias, eu acho. Vamos descobrir ao longo do texto. Então vamos lá. Primeiro personagem da semana, Batseba. Antes de entrar no texto, estou construindo uma playlist aqui no canal de personagens bíblicos. Eu gosto bastante de entender um pouco da história de cada personagem e eu estou utilizando um livro-texto que está me ajudando todos os personagens da Bíblia de A a Z. Caso você tenha interesse, o link dele está na descrição. E eu estou na letra B, né? Ele é organizado por letra. Vamos lá, Batseba. Uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento é a de Davi e Batseba. Ela mudou o rumo da história do judaica, quem? Batseba. Mas foram necessários apenas 4 versículos para o relato dessa história, que está em 2 Samuel 11, 2 ao 5. Sério? Oxi! Davi, do seu palácio, viu a bela Batseba tomando banho no telhado de sua casa. Essa era uma prática comum naqueles dias, quando os telhados planos eram considerados cômodos da casa e o único lugar fresco à noite. Davi ficou encantado com a beleza daquela mulher e perguntou quem ela era. Ele pediu que a trouxessem em sua presença e ela veio ao palácio e dormiu com ele. Mas, nossa, fácil assim é. Mais tarde, descobriu que estava grávida. Embora essa ligação pareça fortuita e ocasional, ela foi de fato um caso amoroso que durou algum tempo. Então não foi assim apenas já no primeiro encontro, tudo aconteceu aparentemente. Isso durou um tempo. Batseba era a esposa de Urias, olha só, acertei, lembrei bem, né? O Hitita, um oficial menor no exército de Davi. Ele estava fora na guerra e já estava fora havia vários meses. Quando ela descobriu que estava grávida, Davi pediu que o marido voltasse imediatamente da guerra, arrumando um pretexto banal e dando-lhe permissão para que dormisse em casa. Obviamente, ele esperava que o marido aceitasse e que as pessoas não fossem tão cuidadosas em seus cálculos, pressupondo que o filho que iria nascer fosse de Urias. Então Davi estava tentando resolver o problema que ele havia se metido. Urias converteu-se ao judaísmo porque ele não era de fato judeu, ele era hitita. Urias converteu-se ao judaísmo e antes disso fora seguidor da religião pagã dos hititas. Como muitos convertidos, ele levava sua religião muito a sério. A lei judaica proibia um homem de dormir com a esposa enquanto estivesse participando de uma guerra. Assim, Urias dormiu fora com seus soldados e recusou-se a entrar em sua casa por conta desta lei judaica. Então, desde que ele havia se convertido, já que ele estava em guerra, não poderia estar com sua esposa. Para piorar ainda mais a situação, ele tinha orgulho de sua obediência à lei e de que todos vissem que fora fiel. Nesse ponto, Davi decidiu matá-lo. E aqui que começa... Bom, na verdade, tudo já começou errado lá atrás, né? Mas aqui as coisas começaram a ficar bem mais sérias agora. Porque, aparentemente, ele é um homem justo, né? Nesse ponto, Davi decidiu matá-lo. Ele o enviou de volta ao campo de batalha e ordenou, por intermédio de uma carta selada, endereçada a seu superior, que ele ficasse na linha de frente. As ordens foram enviadas a Joabe, o comandante, para que pusesse Urias na linha de frente de batalha mais perigosa, onde certamente seria morto. Urias realmente morreu na batalha. Davi cometendo uma injustiça tremenda, né? E depois de sua morte, Davi casou-se com Batseba. Entretanto, Deus revelou ao profeta Natã a verdade. Olha lá os profetas. Natã os acusou, então foram os dois. Os acusou de adultério, usando de um artifício para que o próprio Davi se condenasse. Adultério era um pecado que merecia pena capital para a mulher, mas Davi intercedeu com Deus e ela foi poupada.
pena capital para a mulher somente, né? Ou seja, pena de morte. O filho deles, no entanto, morreu. Então aquele filho que Betseba havia tido, morreu. Batseba ou Betseba mais tarde deu à luz a Salomão. Então Salomão, na verdade, não foi o filho desta união, no primeiro momento, foi o filho subsequente. Batseba mais tarde deu à luz a Salomão e Davi prometeu a ela que seu filho o sucederia no trono. Então ele fez essa promessa, né, que Salomão seria o próximo na linha sucessória. É evidente que Batseba e Abigail eram as esposas favoritas de Davi. Então, Davi, nesse momento, na verdade, tinha outras esposas, pelo que eu lembro, mas Batseba e Abigail eram as favoritas. E como não há nenhuma menção a Abigail depois que ela lhe deu o seu segundo filho, Quileabe, que morreu, é provável que ela tenha morrido quando Davi ainda era relativamente jovem. Sua principal esposa, nessa época, era Maaca, a mãe de Absalão. Então a mãe de Absalão, aquele outro personagem que também causará muitos problemas para Davi, que inclusive uma das consequências começa aqui, né? Uma das raízes desse problema começa aqui. Este filho odiava Davi e rebelou-se contra o pai, provavelmente pelo menos em parte por causa da forma como sua mãe era tratada. Batseba estava com Davi quando o rei morreu. Então Batseba viveu ainda mais tempo do que o próprio rei Davi. Bom, afinal de contas, provavelmente ela era mais nova mesmo, né? Esta foi a personagem do vídeo de hoje, Batseba, que foi esposa de Davi e que com ele teve um filho. O primeiro filho morreu, o segundo foi Salomão, prometido por Davi que seria o seu sucessor. Quem foi Batseba? Esposa de Urias, um soldado hitita que se converteu ao judaísmo, que fazia parte dos homens de guerra dele, e que quando ele se interessou por Batseba, enquanto Urias estava guerreando, a fim de que justificasse o que estava acontecendo ali, ele então resolveu eliminar Urias. E como que ele fez isso? Mandou uma carta ao comandante Joabe, que colocou Urias na frente de batalha, e na frente da batalha Urias morreu, ficando assim o caminho livre para que Davi casasse com Batseba. Mas antes ocorreu o adultério, né? E aí Deus resolveu castigá-lo, e mais pra frente a gente vai descobrir, conforme a gente for avançando nos personagens, o que aconteceu aqui. Essa história, ela está relatada no segundo livro de Samuel, do capítulo 11, do verso 2 ao 5. Beleza? Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre outro personagem, que foi o Barzilai. Vou deixar aqui no final. Amanhã, então, deixa eu ver qual que é o personagem de amanhã, porque é um personagem por dia de segunda a sexta. Amanhã será Bel, que eu não faço a menor ideia.